Fala aí, me certificando como você está. Eu espero que você esteja bem. E não, o que você leu no título do vídeo não é fake news. As provas da Ambima vão mudar. Mas não precisa se desesperar, pode ficar calmo, porque essas mudanças elas só vão passar a valer a partir do dia 1º de março de 2023. Então você tem um bom tempinho para conseguir sua certificação antes das mudanças. Mas se você é um cara que quer ficar por dentro das mudanças, quer saber um pouquinho o que será alterado, eu te convido a ficar aqui nesse vídeo comigo pra gente descobrir. Então, bora lá? Vem comigo! Bora descobrir o que vai mudar na CPA 10, na Certificação Profissional Ambima Série 10? Então, vem comigo! Na CPA 10 vão ser inclusos alguns temas. Esses temas, eles vão ser inclusos no módulo 2, né, o módulo de análise do perfil do investidor, compliance legal e ética, no tópico sobre normas e padrões éticos. O que vai ser incluso? Tópico de crimes contra o mercado de capitais, que seria do quê? Manipulação de mercado, principalmente através do spoofing, o layering e a manipulação do benchmark. E o que trata esses três principalmente? Quesito de manipulação de preços, ok? Além disso, um outro tema que será incluso será o uso indevido de informações privilegiadas, insider trading primário e o secundário. A gente já tem mais ou menos assim no plano detalhado atualmente uma breve noção do que seria o insider trading, mas aqui a gente vai estudar ele muito mais a fundo, ok? E um outro tema que também é incluso agora na CPA 10 vai ser o exercício irregular de profissão, cargo ou atividade regulada. O que seria esse exercício irregular? O exercício irregular nada mais é do que quando uma pessoa está realizando funções as quais ela não é habilitada ou não tem autorização para aquilo. Por exemplo, todos nós sabemos que para você recomendar investimentos a um cliente, você tem que ter uma certa habilitação. Você não pode simplesmente chegar ao cliente e dizer, não, eu te recomendo isso, aquilo e aquilo lá. Você precisa ser um profissional autorizado ou que contenha as certificações necessárias para trabalhar dentro daquele setor na instituição financeira, correto? O que seria então esse exercício irregular? Uma pessoa que não tem qualquer atribuição, que não tem qualquer especialização, não tem uma certificação, não tenha nada do gênero, ir e distribuir produtos de investimento ou atuar em alguma área a qual ela não tem conhecimento para aquilo, ok? Então, na CPA 10, o que vai ser incluso? No módulo 2, no tópico de normas e padrões éticos. Vamos lá! Crimes contra o mercado de capitais, manipulação de mercado, sendo essa o spoofing, layering e a manipulação do benchmark, uso indevido de informações privilegiadas com o enfoque em insider trading primário e secundário, e o exercício irregular de profissão, cargo ou atividade regulada. Ok? Então, vamos descobrir agora o que muda na CPA 20. Na CPA 20, a gente continua vendo o que foi trabalhado na CPA 10, as inclusões da CPA 10 são válidas na CPA 20, mas existem alguns tópicos a mais que a gente vai trabalhar nela, ok? Então, continuando no módulo 2, no tópico de normas e padrões éticos, além da gente aprofundar apenas o insider trading primário e secundário, aqui a gente vai incluir também o front running. Já era conteúdo anterior da CPA 20, vale lembrar isso, mas agora a gente vai ter um aprofundamento maior, ok? Mas é uma nova inclusão dentro do plano detalhado. Além disso, continuando no tópico de normas e padrões éticos, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a omissão imprópria. O que seria a omissão imprópria? Quem trabalha em banco, quem já trabalhou, quem deseja trabalhar futuramente, né, pode algum dia se deparar com uma situação semelhante à que eu vou citar agora. Todos os gerentes, os funcionários de uma instituição financeira, né, mas principalmente o gerente, né, vamos trabalhar em cima dessa figura, tem os seus clientes. Eles vão administrar, eles vão ter, de certa forma, uma noção das transações
das carteiras, como que funciona a rotina daquele cliente. Suponhamos que você já seja um gerente e você tenha dentro da sua carteira um indivíduo, seja ele qual for, pode ser sua vizinha, o cara da esquina, enfim, um indivíduo que tenha uma média assim de transações mensais o valor de R$3.000. Ou seja, o dinheiro que gira na conta dele, seja para pagamento de contas, seja para transferências, enfim, a transação que ocorre na conta dele gira em torno de R$3.000 mensais. Mas do dia para a noite, essa pessoa começa a fazer movimentações de R$10.000 semanais. Então, uma pessoa que normalmente transacionava, movimentava R$3.000 em um mês, passa a movimentar cerca de R$40.000 em um mês, é uma coisa muito estranha, não é? E o que é isso? Pode-se chegar a ser um indício de uma possível lavagem de dinheiro, não é mesmo? Então, o que é o tópico da omissão imprópria? Você é o gerente, você conhece o histórico de transações daquela conta, você vê que as coisas estão incorretas, que a transação tá estranha, que aquilo ali não é normal, mas mesmo assim você prefere omitir. Você finge que você não vê. Você não vai denunciar por uma autoridade de fiscalização, por exemplo, ok? Então isso seria a omissão imprópria. No tópico de normas e padrões éticos, as principais alterações seriam essas dentro da CPA 20, né? Mas a gente tem outras alterações, outras coisas a acrescentar no próximo tópico, que seriam o que de ASG, ambiental, social e governança. Quais seriam as principais inclusões dentro desse tópico? Então, primeiro, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que será incluído, o foco dessas inclusões é regulamentação. Então, as próximas regulamentos, enfim, que eu vou citar, são todos normas, instruções normativas, regulamentações, para que você tenha um maior foco agora, você consiga entender quais são os principais conceitos da ESG, práticas do dia a dia e também os motivos pelos quais eles estão aí, ok? Então, o que vai entrar no tópico de ASG? A resolução CMN, do Conselho Monetário Nacional, número 4.943, número 4.944 e número 4.945. Todas elas vão tratar de ASG, ok? E o que é a base, o que tratam essas resoluções? Elas vão falar da política de responsabilidade social, ambiental e climática, e também elas vão se aprofundar nas leis e práticas as quais as empresas deverão seguir para começarem a se enquadrar nesse mercado e no tópico de ASG, ok? Além dessas resoluções da CMN, o que mais será incluso? A resolução Bacen, do Banco Central do Brasil, número 139. E o que trata essa resolução? Ela vai tratar dos padrões para divulgação de relatórios de risco e de oportunidades sociais, ambientais e climáticas, ok? Além disso, a gente também vai ter a inclusão da Instrução Normativa BCB, Banco Central do Brasil, número 153. Do que se trata essa instrução normativa? De estabelecer tabelas padronizadas para fins de divulgação de relatório de risco e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Ou seja, basicamente, ela é um complemento da Resolução 139. Ok? Então, o que deu todas essas resoluções, as 3 resoluções CMN, a resolução Bacen e a instrutiva Bacen que foram incrementadas, que foram acrescentadas no plano detalhado, elas têm foco. Elas vão focar na proteção do meio ambiente, inclusão social, qualidade de vida dos profissionais, evitar preconceito dentro do mercado, evitar também um possível trabalho escravo. Eles se aprofundam muito no quesito de governança corporativa, eles têm o foco na transparência e também o foco da proteção ambiental, ok? Então, na CPA 20, as principais alterações serão essas. Então, vamos recapitular? Alterações da CPA 20. Todas as alterações da CPA 10. Módulo 2, tópico de normas e padrões éticos.
aprofundamento do insider trading e também do front running, omissão imprópria, e depois a gente vai para o tópico de ASG. O que entra no tópico de ASG? Resolução CMN número 4.943, número 4.944 e número 4.945. Além disso, o que entra também? A Resolução Bacen número 139 e a Instrução Normativa BCB número 153, ok? É só a CPA 10 e a CPA 20 que mudaram? Não! Então, vamos para a CEA. O que na CEA, as nossas certificações para se tornar um especialista em investimentos vai mudar? Então, vamos lá. Na CEA, a gente vai manter as alterações da CPA 10 e da CPA 20, ela abraça essas alterações e ela vai ter algumas alterações a mais. Quais são elas? Vai ser incluso, além do insider trading e do front running, o churning. E o que seria esse churning? É quando o gestor, o gerente de uma carteira, vamos dizer assim, ele faz movimentações excessivas dentro daquela carteira, normalmente sem autorização do cliente, sem a necessidade, para que aquilo gere taxas, pagamentos ou alguma comissão, seja para ele ou para a instituição financeira. Ou seja, o que pode ser um exemplo de um churning? Por exemplo, ações. Quando a gente vai fazer uma compra de ações, na nota de corretagem, normalmente vai ser cobrado o quê? Emolumentos, taxa de corretagem e outros possíveis cobranças, né? Liquidação, enfim. Só que o que acontece? A taxa de corretagem, por exemplo, ela é cobrada por nota, ok? Então, a cada negociação que você faz, vai ser cobrada uma nova taxa de corretagem. Nesse caso, o que o nosso exemplo está tratando? Ele está tratando de um gestor, uma pessoa que está fazendo diversas operações que poderiam ser feitas de uma vez só. Por exemplo, ele poderia comprar hoje os 10 ativos para sair todos na mesma nota, que ia ser cobrado a mesma taxa de corretagem. Os emolumentos, é claro, eles vão variar de acordo com a negociação, mas, por exemplo, a taxa de corretagem, que é uma taxa fixa, ela ia ser única para os 10 ativos comprados. Ok? O que seria o churning nesse caso? Ao invés do gestor ele comprar essas 10 ações no mesmo dia para todas saírem com a mesma taxa de corretagem, o mesmo valor, ele compra hoje um ativo, ele compra amanhã o outro ativo, ele compra depois de amanhã o outro ativo. Ele está comprando um ativo por dia, sendo que ele teria dinheiro e ele teria todas as condições para comprar todos em apenas um dia. Ou seja, uma taxa de corretagem que seria gerada uma única vez está sendo gerada 10 vezes. Ou seja, você está produzindo, você está gerando a emissão de uma taxa que pode gerar uma comissão, seja para o gerente, quem está fazendo essa transação, ou para a instituição financeira. Essa é a prática do churning, ok? Então, além da gente se aprofundar no front running, no insider trading, agora a gente tem o churning também. Além disso, também é tratado sobre a criação de condições artificiais do mercado, que é chamado de money pass. E o que é isso? É quando existe uma realização de operações combinadas. Mas o que seria esse combinadas? Né? É a realização das operações no mercado de títulos e valores imobiliários que é acordada previamente entre dois indivíduos para viabilização de transferência de recursos entre eles. Então, é quando duas pessoas combinam quais operações elas vão fazer. Normalmente, um combina que vai vender um determinado ativo por um valor mais alto do mercado, né? Por exemplo, ao invés de você vender uma ação que está valendo no mercado precificada em R$5, ele vai abrir uma ordem por 10. Então, ele está cobrando o dobro pelo preço da ação. Só que a pessoa, o segundo participante desse combinado, ele combina também que ele vai comprar esse volume, né, de ações negociadas a R$10. Então, o que acontece? É uma compra e uma venda combinadas que elas vão manipular o valor do mercado. Porque se o mercado está precificando aquela ação a R$5 e dois indivíduos combinam de fazer uma determinada negociação, normalmente o volume dessa negociação é alto, por isso que ele tem um impacto no mercado. Eles combinam de fazer essa negociação por um valor muito alto, isso desregula o valor.
acaba causando bastante influência, acaba causando problemas. Então, é a criação de uma condição artificial, porque você está fazendo uma negociação a um valor muito mais alto. Você está criando uma expectativa no mercado inexistente. Você está precificando uma ação de uma maneira incorreta, ok? Então essa seria basicamente a prática do Money Pass, que também agora é um assunto que será cobrado no CEA, para especialistas em investimentos. Então vamos recapitular, o que vai entrar na CEA agora? Tudo que já foi tratado na CPA 10, tudo que já foi tratado na CPA 20. Além disso, operações fraudulentas no mercado de capitais, né, com o foco no churning, e também criação de condições artificiais de mercado, que é o que? O Money Pass. Beleza? Mas também a Ambima, ela já anunciou que vai ter mudanças em uma outra prova também, que é a CFG, que é principalmente para o pessoal que quer se tornar gestor, né? Então ela é a prova de fundamentos em gestão. E o que vai mudar no CFG? No CFG a gente vai ter uma alteração um pouquinho menor em quantidade de conteúdo, se comparado aos outros, mas também ela não é uma alteração que vai facilitar a vida do estudante, ok? Por que ela não vai facilitar? Além das alterações da CPA 10, da CPA 20 e da CEA, a gente vai acrescentar mais uma coisinha dentro da CFG, que é a cobrança do conhecimento do guia ASG 2 Ambima, né? Então agora, além de todo aquele conteúdo já presente no plano detalhado, além das alterações da CPA 10, da CPA 20 e da CEA, a gente vai ter também o conhecimento sobre o guia ASG 2 da Ambima. E se você não sabe, né, como conseguir achar o guia ASG 2 da Ambima, se você tem interesse também em estudar, enfim, eu vou te mostrar agora como que você pode achar esse guia para baixar e poder estudar, ok? Então eu vou colocar aqui na tela, você já vai começar a ter acesso à minha apresentação, né, à minha guia, para que você consiga enxergar, consiga visualizar o que está passando, ok? Então agora a gente vai entrar no site da Ambima, né? Quando a gente abre o nosso site da Ambima, a gente tem aqui o cabeçalho, né? Que fala sobre a Ambima, as funções dela, né? Informar, representar, autorregular e educar. Se você não sabe o que são as funções da Ambima, porque você não assistiu minhas aulas sobre Sistema Financeiro Nacional, né? O módulo 1, tanto da CPA 10 quanto da CPA 20, quanto da CEA. Mas é só entrar em contato comigo que você vai ter acesso a isso, ok? Então, quando a gente entra então no site da Ambima, a gente vai vir em representar e no tópico representar a gente vai vir até sustentabilidade e a gente vai clicar aí. Depois que a gente clica em sustentabilidade, a gente já vai ter aqui, ó, disponível o guia ASG1 e o guia ASG2, ou ASG, né? O que é a diferença do ASG e do ESG? O E é porque tá environment, que é em inglês, e o A, ambiental, em português. Então, assim, ó, é a mesma coisa, porém nós estamos falando de idiomas diferentes, mas no final das contas é a mesma coisa. Então, para o pessoal do CFG, tá aqui o guia da Ambima. São 100 páginas, tranquilinhas para estudo, né? E a partir daqui você consegue, então, complementar o plano detalhado, consegue estudar para sua certificação da melhor forma possível, ok? Então, seria basicamente isso. Depois dessa breve explicação de quais serão as mudanças, né, agora no plano detalhado da Ambima, você já tem condições de saber o que você terá que estudar a mais em caso de necessidade, né, caso você não consiga tirar a sua certificação até o dia 1º de março de 2023. Então, meu caro, as alterações seriam essas. O que a Ambima pronunciou até o momento que as alterações serão apenas na CPA 10, na CPA 20 e na CEA. A princípio, a gente só sabe dessas mudanças. Conforme eu tenho mais notícias, eu venho informar a vocês. Não se preocupem quanto a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pelo seu tempo. Foi um prazer estar aqui e até mais.